Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje nós vamos começar o programa falando do Conselho Técnico do Campeonato Mineiro do Módulo 1, que vai acontecer na tarde de hoje, 3 horas da tarde. O programa, quem começa a assistir o nosso programa aqui, começa a assistir ao meio-dia. Dependendo do horário que você estiver assistindo, talvez até já tenha terminado, né, esse conselho técnico. Mas enfim, amanhã, de qualquer maneira, vamos trazer os resultados, né? O que ficou elaborado no conselho técnico para o Campeonato Mineiro do Módulo 1. É a elite do futebol mineiro, que só tem um clube aqui do sul de Minas para participar desta competição desse ano. Então, o Campeonato Mineiro de 2025, a Federação Mineira de Futebol convocando os clubes para esse conselho técnico. O Atlético de São João del Rei acompanha ali sempre na ordem da esquerda para a direita. O Atlético, o América de Belo Horizonte, o Atlético Mineiro, o Aimorés, que é da cidade de Ubá, aí embaixo o Betim, o Cruzeiro, o Democrata de Governador Valadares, o Itabirito, o Pouso Alegre Futebol Clube, o Tombense, o Uberlândia e o Vila Nova, que é de Nova Lima. Então, olha lá, vou repetir. Atlético de São João del Rei, América de Belo Horizonte, Clube Atlético Mineiro, é claro, de BH, o Aimorés, que é um dos caçulas da competição, é de Ubá, o outro caçula, o Betim, que ambos vieram aí do módulo 2 desta temporada, agora deste ano. Aí tem o Cruzeiro, o Democrata de Governador Valadares, o Itabirito, né, que é lá da cidade do Tele Santana. Tele Santana é de Itabirito, era, né, de Itabirito. O Pouso Alegre Futebol Clube, que agora é SAF, o Tombense, o Uberlândia e o Vila Nova de Nova Lima. Quero lembrar o seguinte, vai ser aprovado hoje o esquema da competição, né, o regulamento, o esquema, a fórmula de disputa. Muito provavelmente vai ser repetida a fórmula desta temporada, deste ano, que foi dentro desse pequeno espaço que os regionais têm para realizar os campeonatos, dentro do que é elaborado pela própria Confederação Brasileira de Futebol, é o que dá para fazer. Tanto é verdade que a Federação Gaúcha de Futebol está copiando o que se faz no Campeonato Mineiro, com pequenas alterações. Aqui no Mineiro, os 4 primeiros vão depois jogar um quadrangular, que é a semifinal, e depois a final. Do 5º ao 8º se disputa o troféu Inconfidência, que dá uma vaga, inclusive, para a Copa do Brasil. E os 3 últimos disputam o rebolão da morte, né? Os 3 últimos do geral do campeonato disputam para ver os 2 que caem. Então, nesse triangular, um ainda escapa. Provavelmente vai ser aprovado o mesmo esquema de disputa, né? E se tiver alteração, vai ser mínima. E lá no Rio Grande do Sul copiaram o esquema de Minas, só que ao invés de ter 3 no rebolo, terá 4. Então, são 12 times, lá no Rio Grande do Sul, 4 disputam a semifinal, os 4 intermediários, um torneio para ver quem vai para a Copa do Brasil, e os 4 últimos disputam o rebolo para ver quem cai. É mais ou menos muito parecido, né? E então hoje, a partir das 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, você que está nos assistindo a partir do meio-dia, já sabe disso, a reunião vai acontecer no centro de eventos lá do estádio da Arena Minas, do Mineirão. Então, já teve participações, já teve reuniões online, né? Nesta temporada, não. O representante terá que ir a Belo Horizonte, terá que estar lá na reunião, e o presidente que não puder comparecer tem que enviar um representante com uma procuração autenticada. Então,
o que se decidir lá é oficial. Está dado o recado, então, do que vai acontecer hoje, 3 da tarde, em Belo Horizonte, para se definir, então, o Campeonato Mineiro da principal divisão. Olha, eu queria falar de algumas modalidades da Caldense e queria falar do Muay Thai, até porque a Caldense brilhou no 5º desafio Octoring de Muay Thai. Aconteceu no último domingo, a Caldense participando desse 5º desafio, foi realizado em Pouso Alegre. E a Caldense se destacou aí com grande habilidade, com o Gabriel Zaidan, foi medalha de ouro da categoria 55 quilos. O João Antônio dos Santos, medalha de prata na categoria 60 quilos. E o João Conte, foi medalha de prata na categoria 70 quilos. Então, a gente lembra aí que o treinador, inclusive Felipe Quissiri, elogiou a dedicação dos seus atletas, inclusive. Parabéns, Quissiri, parabéns aos atletas que você está vendo aí, ó, alguns dos bons atletas da Caldense. Aliás, falando em Muay Thai, a Caldense vai ter agora em dezembro a graduação de Muay Thai lá no clube, né? Então teremos aí, ó, dia 8 de dezembro, às 9 horas da manhã, a graduação de Muay Thai. É um evento, inclusive, aberto ao público, né? Porque tem aí um chamamento geral, não é só do associado, não. Então você que gosta de combate, né? De lutas, né? Graduação de Muay Thai na Caldense, dia 8 de dezembro, às 9 da manhã. Nós vamos voltar a falar sobre isso, inclusive até o próximo dia 8, que é a data da realização desse evento aí. Ainda sobre a Caldense, eu quero lembrar que nós teremos também no dia 7 de dezembro mais um amistoso de futebol master, né? A Caldense vai enfrentar o Sextou Master Serrania. O nome sugestivo, né, para quem passa a semana inteira sem dar um tapa no beiço, né, Guigo? Chega na sexta-feira, criaram ali o time do Sextou Master Serrania. Então a Caldense recebe essa rapaziada lá de Serrania, com uma preliminar, inclusive entre os sócios da Caldense, a partir das 8 da manhã, onde vai acontecer lá no CT Ninho dos Periquitos. Está fechado o centro de treinamento da Caldense, porque a Caldense está em recesso com o futebol profissional, e enquanto isso, o Master, que é organizado mesmo pelo Chifrinho, né, o Antônio Carlos Cava, marcou mais esse jogo amistoso contra o Sextou Master Serrania. Então você já marque na agenda, 7 de dezembro, 10 horas da manhã, esse confronto, e a partir das 8 horas, jogo entre os associados da Associação Atlética Caldense. Olha, vamos fazer assim, vamos para um pequeno bloco de intervalo, eu volto daqui a pouquinho, tem mais informações da Caldense, tem mais informações geral, inclusive a Copa Lázaro Walter Alves, daqui a pouquinho. Em Poços de Caldas, o Natal ganha um brilho especial. As luzes se acendem, iluminando cada canto da cidade, com magia e encantamento. Venha viver de perto o Natal Poços de Luz, um espetáculo que vai aquecer seu coração. Traga sua família e venha se encantar com a beleza que transforma Poços de Caldas. Poços de Luz, o Natal que ilumina seus sonhos. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito
Muito bem, olha, eu queria falar que nós tivemos aí no último domingo o segundo Run Beer, que é da Caldense, que organiza não só com associados, mas também com pessoas da própria comunidade, né? E na verdade é uma espécie de corrida, né? Mas não tem competitividade, né? É apenas pelo bel prazer de participar, de conviver aí numa manhã de domingo diferente, que foi marcada pelo esporte, pela música e pela solidariedade, isso que é importante. Então o evento, que é promovido pela veterana, pela Caldense, reuniu, como eu falei, associados e não sócios em uma corrida solidária, cujo principal objetivo foi arrecadar fundos para a compra de cestas básicas que serão destinadas ao projeto Natal Sem Fome. Muito legal, né? Os participantes correram ali pelas ruas próximas do clube, como eu já falei, sem competitividade, apenas pela desportividade, e além de promover a prática esportiva, a corrida trouxe um clima de celebração, com chopp, sorvete, frutas, bebidas variadas, e um show também, né, do grupo Nó na Madeira, que animou o público após a atividade. Todos os participantes receberam, inclusive, um kit, que tinha ali uma regata e um copo personalizado. Muito bacana, fica o registro aqui. O evento também destacou o espírito solidário da Caldense e da própria comunidade, e a expectativa é que as cestas básicas arrecadadas façam a diferença para muitas famílias neste Natal. Parabéns, viu? É uma atividade esportiva, teve música, teve confraternização e muito mais do que isso. Teve uma arrecadação que vai ser entregue para entidades que precisam do apoio mesmo da comunidade, com as cestas básicas do chamado Natal Sem Fome. Muito legal e a gente apoia mesmo. Eu sou vicentino, inclusive acho muito bacana quando acontecem eventos dessa natureza. Ora, no meio dessas informações da Caldense, etc., vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, né? Que hoje tem e que rodada que tem hoje, hein? Hoje tem jogos importantíssimos. Hoje tem, por exemplo, Palmeiras e Botafogo. Pode ser a decisão do Campeonato Brasileiro hoje no Allianz Parque, em São Paulo. Então vamos ver a primeira classificação. Olha, o Palmeiras é líder, passou o Botafogo, tem o mesmo número de pontos do Botafogo, porém tem uma vitória a mais, né? O Palmeiras, olha lá, tem 21 vitórias contra 20 do Botafogo. Ambos têm 70 pontos ganhos. Significa dizer que quem venceu o confronto de hoje praticamente vai garantir o título da temporada, né? O Botafogo vai fazer de tudo para que o trauma do ano passado não se repita nesta temporada. Bom, depois tem o Internacional, que também está na briga, tem 65 pontos. O próprio Fortaleza também com 64, tem chances também. Aí talvez torçam por um empate de Palmeiras e Botafogo, e eles, quem ganhar ali, vai subir, vai encostar definitivamente. Chance tem. Aí depois tem o Flamengo, como eu falei, 62, e o São Paulo com 59. Ali naquela zona cor de abóbora, são os times que hoje estariam na Sul-Americana. O Cruzeiro, o Bahia e o Corinthians com 47, o Atlético Mineiro com 44, o Vasco com 43 e o Vitória. Quem diria, hein? Vitória esteve lá na zona do rebaixamento e com o Thiago Carpini, que é um ex-jogador aqui da Caldense, amigo nosso, subiu, está hoje na zona da Copa Sul-Americana. Depois tem Atlético Paranaense com 41, Grêmio 40, Juventude 39 e Fluminense 38. E na zona do rebaixamento, o Criciúma com 37, o Bragantino com 37, o Cuiabá com 30 e já rebaixado matematicamente o Atlético Goianiense com 26 pontos ganhos. É o Campeonato Brasileiro da Série A, que hoje tem 2 jogos, como eu falei. O Fluminense enfrenta o Criciúma lá no Rio, no Maracanã,
E o Fortaleza, lá no Castelão de Fortaleza, enfrenta o Flamengo. Aí um jogo... Aliás, está errado isso aí, né, Guilherme? Está errado. Eu vou falar direitinho. Bom, hoje nós vamos ter, por exemplo, esse confronto fundamental entre Palmeiras e o Botafogo, né? Deixa eu trazer direitinho os jogos de hoje aqui, para a gente não informar você equivocadamente. Então, hoje nós vamos ter 19 horas no Maracanã, Fluminense e Criciúma. Aí sim, definido Fluminense e Criciúma. Às 8 da noite, nós teremos hoje, né? Hoje também, 8 da noite, Fortaleza e Flamengo. Amanhã, Cruzeiro e Grêmio. E hoje nós teremos também o Palmeiras enfrentando a equipe do Botafogo. Então são os jogos que você vai acompanhar no dia de hoje, tá bom? E amanhã, como eu falei, tem mais esse jogo aí envolvendo, para finalizar a rodada, né? Amanhã então, Cruzeiro e Grêmio acontecendo lá em Belo Horizonte. Dado o recado aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Essa é a informação que nós completamos aqui. Eu tinha em mãos para fazer a correção do jogo envolvendo Palmeiras e Botafogo, né, que é praticamente a decisão do campeonato. Quem ganhar vai dar um passo importantíssimo para ser o campeão brasileiro de 2024. Né? O Botafogo estava liderando até agora, o Palmeiras passou na frente, como nós já falamos aqui. Bom, vamos falar da Copa Lázaro Walter Alvise, que chegou às quartas de final com grandes confrontos, inclusive. Nós temos aí os resultados da Caldense, que bateu o Atenas pelo placar de 4-1. Temos o Zico 10, que acabou sendo derrotado pelo Tic Tac por 1-0. Esses jogos aconteceram ontem na Caldense. O Osax Alegria venceu o Bate-Bola por 6-5. E houve um empate entre o SESC Senat e o Arena Primeiro Passo em 2-2. Só que aí nos pênaltis o SESC Senat ganhou pelo placar de 2-1. Nós temos inclusive algumas imagens aí lá da Caldense, né? Porque tivemos tempo de elaborar, de trazer com a gentileza lá da assessoria de comunicação da Caldense as imagens do primeiro jogo, né? Que a Caldense ganhou, como nós falamos, pelo placar de 4-1 o time do Atenas. Só repetindo então, que nos demais jogos, o Zico 10 enfrentou o Tic Tac, o Osax Alegria contra o Bate-Bola e o empate do SESC Senat com a Arena Primeiro Passo, mas o SESC Senat ganhando nos pênaltis. Dado o recado então desta competição, que é tradicionalíssima e que está aí na sua 19ª edição, a Copa Lázaro Walter Alvise, que é uma homenagem que se faz aí à memória deste que foi, sem dúvida alguma, um dos grandes jornalistas esportivos da história de Poços de Caldas. Militou principalmente na Rádio Cultura, na antiga Rádio Difusora, e hoje, infelizmente, já não está mais entre nós. Mas deixou o nome inscrito na história, deixou um legado importantíssimo em todos os setores. Quando se fala de esporte, foi inclusive um baluarte na construção do Ronaldão. Na época ele fazia campanhas, promoções, para que se conseguisse cimento, tijolos, ferragens para a construção do Ronaldão. O nome está na história de Poços de Caldas. E vamos fazer assim? Vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e aí a gente volta para o bloco final aqui no Sul Minas Esporte. Até já. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde.
Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, vamos falar da seleção brasileira feminina, seleção comandada pelo Arthur Elias, que fez uma atividade comandada ontem, lá no Perry Park, lá em Brisbane, na Austrália, onde o Brasil vai enfrentar, depois de amanhã, às 7h10 da manhã, a seleção da Austrália. Serão 2 amistosos lá na Austrália. Eu lembro que no mês passado nós tivemos 2 amistosos aqui no Brasil, a seleção brasileira contra a Austrália, lá em Vitória, no Espírito Santo, né? E agora chegou a vez do Brasil pagar esses 2 amistosos, fazendo esses jogos lá na Austrália. O primeiro, então, nesta quinta-feira, e depois teremos ainda o segundo jogo, que a gente vai informar aqui a data certinha, depois para você que nos acompanha. Mas o Brasil treinou ontem lá, você está vendo imagens do treinamento, primeiro na academia, depois no campo, se organizando para poder enfrentar a seleção australiana, que é uma das mais fortes do mundo, e aí já no campo fazendo treinamento, né, de coletivo, né, o aquecimento ali no campo e posteriormente o trabalho coletivo comandado pelo Arthur Elias. Falando em Arthur Elias, vamos ver o que o técnico da seleção brasileira feminina fala em relação a mais esses confrontos de preparação para o Brasil, que se prepara para a Copa América, inclusive, e que vai ser em junho, no ano que vem, e outras competições. Vamos lá. Bom, o trabalho foi focado num exercício técnico-tático, né, onde a gente conseguiu simular situações da marcação da Austrália e alguns espaços que a gente pode utilizar. E também um fator importante foi o primeiro treino, uma adaptação, né, as atletas estarem num estado de jogo cada vez melhor, porque é uma viagem longa, né, a gente teve dificuldade em relação a sono, em recuperação, isso tudo faz parte também da gente vir para o campo, né, que é onde elas se sentem bem, e a gente conseguir ganhar com isso também no dia de hoje. Acho que foi um dia importante para a gente evoluir nos 2 próximos dias, e com cada vez mais jogadoras vai nos ajudar a ter um treino com mais intensidade, com mais qualidade e ajustando a tudo que a gente precisa para enfrentar a Austrália. É isso aí, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, disponibiliza para todos nós, e claro, nós usamos as imagens do treinamento e a própria entrevista que foi produzida pela assessoria de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol com o Arthur Elias, que é o técnico hoje e que está procurando dar uma dinâmica bem consistente, né, para a seleção brasileira, porque, como eu falei, em junho tem a Copa América e o Brasil quer conquistar uma competição internacional de vulto para marcar, né, uma nova história, uma nova dinâmica na própria seleção brasileira feminina. Então é isso. Olha, eu queria falar também do vôlei sub-19 da Caldense, que avançou aí para a fase semifinal da, na verdade, lá em Hortolândia, Série Ouro, né? E está aí comemorando, fazendo, inclusive marcando presença, porque a gente sempre fala isso, né? É uma participação sempre brilhante do voleibol de Poços de Caldas. E o voleibol, aliás, o especializado da Caldense nunca teve tão dinâmico quanto está tendo agora, né? E a gente vê, inclusive, um momento assim, de muita evolução, né? Não só no masculino, como também no próprio vôlei feminino da Caldense, participando de algumas ligas importantes por aí afora, né? E se destacando em competições que outrora a gente sabia que era muito mais difícil, né, para a gente poder elaborar competições desse nível aí. Então a
a equipe de basquete, de vôlei da Caldense, sempre se destacando de uma forma brilhante, e a gente faz essa alusão aqui todas as vezes que a gente recebe essa informação da própria Caldense. É isso aí. Então nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo aqui o prestígio da sua audiência, convidando você para que esteja conosco amanhã, a partir do meio-dia. Amanhã você vai tomar conhecimento de tudo que acontecer na reunião do Conselho Técnico da elite do futebol mineiro na tarde de hoje em Belo Horizonte. Até lá então, e muito obrigado.